TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. São 4h30. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal. Começa agora a transmissão da TV Câmara Campinas para a reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que hoje recebe o presidente da rede Mário Gatti, o Sérgio Bisoni, que vai falar sobre a capacidade dos hospitais em relação ao atendimento à Covid-19. Com a palavra, o presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad. Vamos acompanhar. Muito boa tarde a todos, o público que nos acompanha pela TV Câmara, o público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa tarde, vereador Cecílio Santos, membro da Comissão de Saúde. Boa tarde também ao amigo médico, urologista, doutor Sérgio Bisoni, presidente da Rede Mário Gatti. Estamos iniciando a primeira reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde. Essa reunião ela tem alguns encaminhamentos para sugestões, mas o ponto alto que eu considero nessa reunião é a presença do amigo e presidente da Rede Mário Gatti. Essa comissão ela é composta por mim, vereador Paulo Haddad, vereador Cecílio Santos, Mariana Conte, Jair da Farmácia e Rodrigo da Farmadic. Presidente, nós temos acompanhado bem de perto e também pelos jornais a situação da cidade de Campinas, que não é diferente de outras cidades do nosso entorno e também do nosso estado e do nosso país. Acompanhamos a coletiva do governador do estado, acompanhamos a coletiva, a live do nosso prefeito, sabemos dos esforços que vocês têm feito para que a população seja assistida. Nós temos aí uma realidade de 72 mil contaminados, hoje uma taxa de ocupação de 90% dos leitos, 300% dos leitos ocupados, índice esse é similar ou igual a julho e agosto do ano passado. Estamos aí com quase 2 mil mortos, eu não sei as informações de hoje, mas eram 1.944 mortos. Então fica aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid. Nós temos hoje no município, o senhor me corrija se eu estiver errado, talvez já pela atuação de vocês, 327 leitos de UTI para pacientes Covid, 119 SUS municipal, com ocupação de 97,48%, 30 leitos do SUS estadual, com 93,33% dos leitos ocupados, e 178 leitos da rede privada, com 87,63% dos leitos também ocupados. Vimos, de pronto a intervenção da secretaria, então parabenizar o nosso prefeito, também o nosso secretário, Lair Zambon, pela intervenção no Hospital Metropolitano, que possibilitou a ampliação não só de leitos de UTI, mas como também leitos de enfermaria para o combate à pandemia, o combate ao Covid. Estivemos antes de ontem, segunda-feira pela manhã, uma comissão de vereadores aqui de Campinas, dessa casa, capitaneados pelo presidente da Câmara, o amigo José Carlos, nosso presidente, conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que de pronto já se colocou à disposição da Secretaria de Saúde, do prefeito, das pessoas envolvidas nesse combate à pandemia, disponibilizando mais leitos, mais 20 leitos de UTI num curto espaço de tempo, seja para o Hospital Metropolitano ou para a AME, que seria adequada para receber esses leitos,
e também mais 20 leitos também disponibilizados, ou na AME ou também no Hospital Metropolitano. Então, sinalizou positivamente, ficando a cargo do município de estar provocando e pedindo que esses recursos fossem aportados para a cidade de Campinas. Também fazer aqui uma saudação especial ao meu amigo, querido amigo, vereador Rodrigo da Farmadic, importante a presença, vereador também da Comissão de Saúde. Presidente, eu vou passar, se os vereadores me permitirem, a palavra para o senhor. E, em seguida, os vereadores fazem os questionamentos. Pode ser assim, Cecílio? Pode ser. Então, vamos lá. Presidente, a palavra é do senhor. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Em seu nome, cumprimento a todos os vereadores, aos presentes da reunião. Estamos aqui na verdade, para informar a população o que de fato está ocorrendo. Nós estamos numa situação de gravidade crescente, preocupante. Nós temos falado, a gente tem tentado se antecipar à situação, criando leitos, observando semanalmente a evolução, mas a velocidade da evolução está aumentando muito. Nós estamos um pouquinho à frente, mas a coisa está nos alcançando, isso preocupa. Em novembro, eu comecei minha gestão em janeiro, mas em novembro o Carlos Lourenço foi fechado, ele foi desfeito como UPA e foi transformado no hospital que a gente chama hospital de campanha, porque na verdade é um hospital em caráter provisório, que vai terminar assim que a pandemia se encerrar. Então nós estamos com 28 leitos lá. Quando eu cheguei na rede Mário Gatti, esse hospital já estava funcionando, não mais como UPA, exclusivamente como hospital de campanha, onde nós temos leitos de enfermaria e de suporte respiratório. A coisa começou a se avolumar em janeiro e a partir de janeiro nós começamos a abrir espaços. Então nós ampliamos, praticamente aumentamos 15 leitos de UTI dentro do Hospital Ouro Verde. O primeiro andar do Hospital Mário Gatti foi transformado em 10 leitos de UTI, 18 de enfermaria, tudo de janeiro para cá. Estamos nos organizando para ir ampliando mais. Não estava no nosso radar essa situação do Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano, na gestão passada, foi contratado ele vendeu leitos para a Covid municipal, mas foi um problema seríssimo, legal, que inviabilizou essa repetição desse fato. Então, a própria Prefeitura, a Secretaria de Saúde, enfim, todo o sistema de saúde optou por requisitar esse hospital que estava sem uso desde novembro do ano passado. É um hospital em boas condições, mas que requereu algumas intervenções ainda. Então, hoje, completa-se 9 dias dessa requisição legal que nós fizemos, ou judiciária que nós fizemos do hospital. A sexta-feira passada, começamos a funcionar como gripário. Nós tiramos o gripário, que estava em frente ao Hospital Municipal, no lugar do antigo ambulatório, no lado oposto ao pronto-socorro, e trouxemos rapidamente para o Metropolitano, porque aqui dentro a gente tem uma estrutura muito mais segura para os pacientes e para o trabalho dos profissionais de saúde. Aqui no Metropolitano, hoje, eu disponho de rede de oxigênio, coisa que no ambulatório antigo eu dependia de cilindro de oxigênio. E como todos devem saber, estão observando pelo noticiário, muito complicado a situação de encher cilindro de oxigênio hoje em dia no Brasil. Deixar bem claro, a rede Mário Gatti possui 250 cilindros, 150 daqueles maiores, 100 dos maiores e 150 dos menores. Chegou a um ponto que um dia, carregou de manhã, no fim da noite já não tinha mais oxigênio. Então isso estava nos levando à preocupação, fora o fato de que o preço quadruplica. Quer dizer, a gente... É um tanto quanto revoltante, mas nós temos que falar isso, porque os caras abusam de uma situação de crise e isso, para quem é gestor, é absolutamente revoltante, a ponto de termos tomado cuidado de, antes da compra, comunicarmos ao Ministério Público de que isso iria ser feito. Então, é uma situação complicada essa. Bom, voltando à coisa, o Hospital Metropolitano, então, 9 dias completos-se hoje, o gripário está em pleno funcionamento. Estamos transportando 12 pacientes hoje, estão levando para lá de enfermaria. Deve-se completar esse transporte hoje à tarde.
Amanhã vamos levar 10 de UTI, não vamos fazer isso hoje, porque nós ficamos com medo de que ocorresse durante a madrugada, em que as estruturas não funcionam normalmente, ou tão bem quanto de dia. Mas amanhã nós teremos o gripário, 10 leitos de UTI e 12 de enfermaria. Só para vocês entenderem, foi contratado emergencialmente uma equipe para trabalhar no primeiro andar do Mário Gatti. Essa equipe está indo para o Metropolitano para dar o apoio, equipe médica e de enfermagem. Já tem 15 dias, estamos estabelecendo a contratação de uma outra empresa. Assim que viabilizarmos essa outra empresa, que está tendo também alguma dificuldade com RH, mas está se conseguindo, nós vamos abrir mais 20 leitos de UTI dentro do Mário Gatti. E aí nós chegamos próximo ao nosso limite. Na próxima terça-feira, com certeza, segunda ou terça, nós abrimos outro hospital de campanha dentro do Ouro Verde, com 28 leitos. Por que hospital de campanha? Porque ele está sendo montado numa área que era de fisioterapia do hospital, uma área que usualmente não é para internação, mas nós conseguimos colocar, com ajuda, vamos falar aí da ONG, dos expedicionários que auxiliou no ano passado, no hospital de campanha, eles nos auxiliaram colocando réguas de gases, oxigênio, ar comprimido, em todos os 28 leitos, e estão nos cedendo as 28 camas. Por quê? Porque o hospital de campanha, às vezes, é obrigado a usar maca, que é extremamente desconfortável para os pacientes. Então, nós estamos conseguindo montar tudo com camas hospitalares, o que facilita muito. Agregado a tudo isso, segunda-feira conseguimos abrir 24 leitos na UPA Anchieta Metropolitana. E estamos andando, quer dizer, então, esse é um panorama do que nós estamos fazendo. E hoje tivemos que tomar uma atitude drástica, vamos falar assim, óbvio que a do hospital também foi drástica, do Hospital Metropolitano, mas nós estamos fechando, a partir de segunda-feira, atendimentos não emergenciais na rede, no Hospital Mário Gatti, no Ouro Verde. O Hospital Mário Gatti vai continuar atendendo casos de trauma, complexos, emergências, clínicos e cirúrgicos normalmente, mas, junto com a Secretaria de Saúde, optamos por ampliar, por abrir 3 centros de saúde, do São Bernardo, que dá um apoio para o Mário Gatti, do Capivari, que dá um apoio para o Ouro Verde, e do Costa e Silva, que eles irão funcionar como gripários, e deixando os gripários do Ouro Verde e do Mário Gatti, hoje no Metropolitano, para atendimento dos casos realmente graves e moderadamente graves. Ou seja, nós estamos abrindo mais portas, tirando casos simples do pronto-socorro do Mário Gatti, para que os meus profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, possam acudir aos leitos e às enfermarias. Por quê? Porque o pessoal está num grau de exaustão terrível. Todo dia você tem baixa na equipe, seja de enfermeiro, de médico, e baixas necessárias, digamos assim. O pessoal, 1 ano não é brincadeira, 1 ano sem folga, 1 ano sem estresse psicológico. E só para completar a minha fala, depois eu abro para a pergunta, nós temos um agravante desse ano aqui. O ano passado, a pandemia transcorreu com todo mundo muito resguardado no primeiro semestre, entre março e julho, mais ou menos. Crianças não foram à escola, crianças não tinham contato com colegas, etc. A coisa mudou. O segundo semestre foi um pouco mais liberal, tivemos eleições, Natal, Réveillon, um pseudo-carnaval aí. O que está acontecendo? Casos não Covid começaram a pressionar a porta a partir de dezembro. Quando eu falo porta, desculpa, a porta dos prontos-socorros. Pediatria, que o ano passado ficou praticamente fechada, a gente usava como leito Covid, está aberta. Hoje eu tenho a UTI pediátrica com 9 pacientes, sendo 8 intubados. Doenças respiratórias graves, não necessariamente Covid. Mas o que acontece? Todo ano, esse período, sazonalmente, a gente tem uma curva ascendente dos casos pediátricos. 2020 não teve. Pelo afastamento, praticamente não teve criança doente grave. Agora a curva está se reproduzindo semelhante a 2018 e 2019. Então, é uma área do hospital que a gente não pode titubear em abrir para a Covid. Nós temos que preservar para as crianças, porque nós estamos sentindo que vai ser necessário o uso. Minha UTI não Covid, eu tenho hoje 15 pacientes internados sem condição de alta.
Para vocês terem uma ideia, eu estou usando a sala de recuperação cirúrgica para UTI não Covid. Por quê? Porque eu tenho enfermagem e o anestesista é um intensivista, então eu consigo manter aquela área sem contaminação pelo Covid, porque as cirurgias de urgência continuam ocorrendo. A semana que vem, nós começamos a liberar gradativamente, bem a conta-gota, as cirurgias oncológicas, que a gente não consegue mais represar. Não é cirurgias oncológicas leves, são cirurgias importantes que nós temos que liberar para começar a dar vazão. Então, no meio disso tudo, a gente tem que tratar a Covid. Então, não estou querendo ser alarmista, nem vítima, não é isso. Mas eu estou passando um panorama como é que a cidade está se comportando. Não sei se falei tudo, mas eu acho que estou aberto a perguntas, a gente amplia o tema se for necessário, eu acho que é. Senhor presidente, eu acho que foi bem esclarecedor, deu para ver que realmente a situação ela é crítica, ela é preocupante. Né, para não falar desesperadora, ela é muito preocupante. Para quem convive ou conviveu por anos no hospital, sabe do que o senhor está falando, né? Essa retaguarda numa recuperação pós-anestésica, ela é, assim, é o final de tudo, né? Nós temos aí que suspender algumas cirurgias, e cirurgias oncológicas, elas são cirurgias extremamente que acabam mexendo com a família toda, enfim, o próprio paciente, e o tumor ele não pede licença. Tem time, né? Não espera. Exatamente. Eu vou abrir para os vereadores. O Rodrigo, ele me falou que teria uma agenda logo em seguida dessa aqui, então eu vou deixar o Rodrigo fazer o questionamento dele. Eu acho que o senhor poderia responder e depois os outros vereadores fazem, ou todo mundo quer fazer o questionamento e o senhor responde todos ao mesmo tempo? Melhor ir um por um, eu vou respondendo para não ficar nada para trás, eu acho mais... Só também aqui deixar registrado a presença da vereadora Mariana Conte e também do Jair da Farmácia. Então, a comissão se faz presente, mesmo que remotamente, na sua totalidade. Então, parabenizar a todos os membros dessa comissão pela disponibilidade de acompanhar essa nossa conversa com o nosso presidente da rede, Mário Gatti. Rodrigo. Boa tarde, presidente Paulo Haddad, vereador Cecílio, cumprimentar também aí a vereadora Mariana, vereador Jair, e nosso presidente da rede, doutor Sérgio Bisoni, cumprimento especial aí, meu boa tarde. Nós temos acompanhado aí, desde o ano passado, o vereador Paulo Haddad também foi membro da comissão da Câmara que acompanhava as ações do município no combate à pandemia. Não me engano, acho que o vereador Paulo Haddad acho que era o presidente dessa comissão. Nós tínhamos também outros vereadores, o vereador Pedro Tourinho também é um membro ativo. E agora, esse ano, nós temos um agravante dessa pandemia, que é o que o doutor Sérgio acabou de falar, né? Acho que a questão da pediatria. Nós precisamos, talvez, expor esses dados, esse número, que não tínhamos essas internações no setor de pediatria, para esse grupo que faz um movimento do retorno das voltas às aulas presenciais. Não que nós sejamos contrário à volta das aulas de uma forma segura, mas nesse momento eu acho que o prefeito e o governador têm tomado a decisão correta de suspender as aulas presenciais, porque é um momento muito delicado. Inclusive, a minha filha, ela tinha voltado à aula presencial, eu trouxe logo antes da suspensão das aulas presenciais, eu já não tinha permitido mais que ela voltasse ao convívio escolar por conta também desse receio. E isso, mais uma informação, o doutor Sérgio nos passou agora, a preocupação com o oxigênio. Nós estamos no estado de São Paulo, que temos mais recursos em comparação com Manaus e com outros estados, mas o fornecimento do oxigênio, eu acho que é limitado também, né? Nós temos apenas Campinas, é o estado todo, e o custo da operação, da compra, da disponibilização desse insumo necessário e o atendimento, principalmente dos pacientes de Covid,
isso é preocupante, esse dado aí que o Dr. Sérgio nos trouxe, da majoração, da inflação desse insumo. Eu acho que nós poderíamos, talvez, pensar em uma situação de apelo ao governo federal para que faça um tabelamento desse recurso. Isso, eu acho que partindo da Câmara Municipal e do governo municipal, nós não temos atribuição para isso, mas eu acho que através da Câmara, da Comissão de Saúde, nós podemos fazer um apelo ao governo federal para que se atente a isso, porque nós não podemos utilizar e justificar que o aumento é por conta, por exemplo, do dólar que tem subido. Eu acho que isso nada justifica no momento necessário que nós estamos passando no país todo o aumento do preço e do fornecimento do oxigênio tão necessário para o combate à pandemia. Uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para o Dr. Sérgio é o que ele comentou agora sobre o estrangulamento do atendimento nos pronto-socorros, como que está sendo o atendimento, que os pronto-socorros do Ouro Verde e o Mário Gatti, eles são porta aberta para todos os atendimentos. Nós temos muitos casos que eu atendo de hipertensão, de hipoglicemia, que são casos corriqueiros que é atendido em todos os pronto-socorros. Às vezes a pessoa tem demorado muito mais tempo para ser atendida, lógico que de acordo com a classificação de risco ele é feito esse atendimento, mas eu gostaria de saber do Dr. Sérgio como está sendo feito, se conta com o mesmo número de profissionais para atendimento no porta aberta do atendimento emergencial, ou se foi reduzido esse atendimento, até porque os munícipes da cidade de Campinas, quando procuravam o centro de saúde, já encontravam dificuldades e agora têm encontrado mais dificuldades para o atendimento da saúde básica e tem se socorrido nos pronto-socorros. Essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui para o Dr. Sérgio. E também a dificuldade que muitas famílias, muitos familiares têm encontrado na comunicação familiares de pacientes que são internados. Na última sexta-feira, eu tive um contato com um familiar que se queixou que o irmão tinha sido internado na quarta-feira e até sexta-feira ele não conseguiu atendimento, procurou o Hospital Ouro Verde, conversou com a assistente social, ela expôs todas as razões das dificuldades do atendimento por conta da superlotação do atendimento do hospital, mas ainda assim é complicado porque é um paciente que é internado com uma enfermidade grave como é a do Covid. Passado aí 3, 4 dias não conseguir uma informação de como está o estado do seu familiar, isso é muito complicado. Nós temos ciência da dificuldade que tem acontecido no atendimento, mas eu gostaria que o Dr. Sérgio nos explicasse se está tendo esse problema, como está sendo a comunicação com os familiares, se é diariamente, se é através de mensagens, se os médicos ou o assistente social têm ligado para essas famílias. Eu tenho mais alguns questionamentos também, mas eu peço, como o doutor Paulo Haddad acabou de falar, eu tenho uma consulta médica marcada para as 17 horas e como nós sabemos aí, os médicos, eles não gostam de esperar, assim como eu também não gosto de esperar numa consulta que está agendada. Eu peço licença, eu vou me dirigir, mas vou acompanhar através do celular a sessão para acompanhar as respostas e os questionamentos. Tá, vamos lá, então. Quanto ao oxigênio, vamos deixar bem claro uma coisa, senão às vezes a minha fala pode ser mal interpretada. Nós temos problema com oxigênio gasoso, que é aquele oxigênio em cilindro, que é usado particularmente para transporte de ambulância e dos doentes dentro do hospital. Por exemplo, vai fazer uma tomografia, vai fazer um transporte para um exame, é esse oxigênio. O oxigênio líquido, que é o 95% do uso do hospital, esse não está sendo majorado, esse está tendo. Nós temos tambores que estão sendo recarregados, os contratos estão sendo mantidos sem problema. O problema é o gasoso. Por quê? Porque não tem mais cilindro no Brasil. E tem uma empresa que fornece isso hoje. Então, a minha queixa é contra essa única empresa, com a majoração, e você comprar ou comprar. E isso é um problema quando você é gestor público, todos nós sabemos disso. Mas é um problema que estamos acompanhando e entre prestar declarações e deixar alguém sem oxigênio, nós vamos correndo o risco aí, mas é bem pontual esse problema. O oxigênio líquido, que é o grosso, vamos deixar claro, não tem previsão de falta nenhuma,
E nós estamos com ele garantido, tal a preocupação de levarmos esses pacientes sempre para dentro, onde tem rede de oxigênio. Então, esse é o primeiro ponto. Número de profissionais, também não vai nenhuma reclamação, mas acontece o seguinte, nós estamos proibidos de fazer concurso por uma lei federal, não pode nem majorar salário e nem contratar funcionários, e nós temos um número enorme de funcionários aposentados em situações de risco acima de 65 anos, que precisaram ser afastados, e doentes também. Então, isso, obviamente, gera falta. Fora o estresse intenso, que volta e meia a gente é obrigado a afastar por períodos curtos, uma semana, 10, 15, para a pessoa ter algum grau de recuperação. Isso tem acontecido com bastante frequência. Mas você falou bem, nós fazemos a avaliação de risco. Então, num pronto-socorro, obviamente, chegam doentes de complexidade maior e nós vamos priorizar o atendimento deles. E, às vezes, a pessoa com quadro simples, que poderia ser atendido no centro de saúde, nas unidades básicas de saúde, se dirige ao hospital. E, às vezes, a gente faz inquirição, fala, mas por que você veio aqui? Ah, eu tenho mais confiança aqui, eu prefiro aqui, eu me sinto mais... Então, isso sobrecarrega o sistema, a razão pela qual nós estamos abrindo portas de atendimento Covid nos 3 postos de saúde, o São Bernardo, o Capivari e o Costa e Silva. E lembrando, as UPAs, que são estruturas pré-hospitalares, continuam atendendo os casos das pessoas que precisam, que não são traumas, emergência e urgência. Trauma, emergência e urgência. Vamos continuar atendendo no Ouro Verde e no Mário Gato. O que isso causa? Você desonera o corpo de saúde, médicos e enfermeiros, para eles atenderem os doentes internados. Então, eu fico com uma qualificação maior e com melhor atendimento e com menor desgaste da equipe. Então, esse é um fator. Comunicação. É óbvio que está falha a comunicação. Eu estou me preocupando, eu tenho 1 mês, já estou contratando, estou refazendo o setor de humanização do Hospital Mário Gatti e estou ampliando esse setor para o Ouro Verde e para as UPAs. É um trabalho difícil, a pandemia ano passado interrompeu, se perdeu um pouco do que tinha, porque qual que é a nossa ideia? A pessoa não pode fazer visitas normais no hospital sob risco de contaminar quem vai visitar. Então, você acaba indo visitar um parente e leva isso para fora do hospital, para casa, e vira essa multiplicação de infecção. Como é que estava sendo feito no começo da pandemia? Um telefone, um tablet, mesmo a pessoa entubada, a gente mostrava o paciente para a família ver que ele estava lá, as condições. Isso se perdeu um pouco pela própria dinâmica da pandemia. A coisa foi ficando complicada. Mudou seu perfil, aumentou seu número. Nós tivemos que abrir leito onde no hospital normalmente não tinha leito, que são o que a gente chama de hospital de campanha, UTI em locais de enfermaria adaptados. Então, a minha preocupação, porque eu sou médico, tenho 44 anos de formado, eu lido com paciente, eu sei a importância de você se comunicar com a família. É angustiante saber alguém com doença grave, você não saber como é que está andando. Lógico, ninguém tem informação de hora em hora, não é isso? Mas um boletim uma vez por dia, mostrar em que condições essa pessoa está, isso faz parte da medicina, mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, eu te garanto, nós estamos tentando minimizar isso, mas reconheço que ainda tem problemas. Não sei se eu deixei de responder alguma coisa para você, desculpa, que foi uma... Correto, presidente. Vereador Rodrigo, obrigado pelos seus questionamentos oportunos. Presidente, já conversamos sobre isso aqui na Câmara, né? Essa nova política que vocês estão querendo adotar na rede pública, a humanização, o acolhimento. Inclusive, o senhor mesmo falou para mim da avaliação em tempo real, né? Quando da entrada, quando da saída dos pacientes do hospital. Então, isso é extremamente importante, porque a gente tem aí um qualitativo e um quantitativo também, né, do quanto esse serviço ele é bem avaliado, né? A gente tem exemplos, por exemplo, lá no Poupa Tempo, que você tem em tempo real a avaliação do funcionário. Então, eu acho que acabando essa pandemia, se Deus quiser, nós vamos ter aí a oportunidade de implantar ou implementar ferramentas novas, né, para que a população se sinta mais acolhida. Eu vou passar pela minha ordem de inscrição aqui, para o vereador Cecílio Santos, e logo em seguida eu já passo para a Mariana. Então,
os questionamentos do Cecílio, o senhor responde e a Mariana, em seguida, ela faz os questionamentos dela também. Boa tarde, vereador Paulo Haddad, preside a nossa Comissão de Saúde. Doutor Sérgio, bem-vindo aqui à nossa Comissão de Saúde. Vereadora Mariana, vereador Jair e o vereador Rodrigo, que esteve conosco até agora aqui, público que nos assiste aqui pela TV Câmara. Doutor Sérgio, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre a questão das UTIs pediátricas, porque, como o senhor bem disse, e nós acompanhamos isso quando eu estive à frente do Conselho Municipal de Saúde, foi uma situação dramática. E, pelo que a gente percebe, nós vamos ter um agravante neste ano, né, se não houver aí um controle e um planejamento adequado. Então, o senhor falou, hoje nós temos de ter 9 UTIs no Hospital Ouro Verde, se eu entendi bem. No Mário Gatti, nós não vamos ter essa disponibilidade? Como é que o senhor está planejando isso em outras unidades? Ou a ampliação, né, dessas UTIs, caso necessárias, visto que, pelo que a gente percebe, a tendência é essa? Essa é uma pergunta, doutor Sérgio. A outra é em relação à dengue, né? Como é que a rede está se organizando com relação aí aos casos de dengue, que a gente percebe que isso também começa a aparecer. Eu queria que o senhor comentasse também uma outra questão que nós estamos percebendo, e o senhor mencionou, que é de certa forma, um estrangulamento das unidades básicas de saúde, porque a sobrecarga é grande, não é? Os trabalhadores vêm há muito tempo, né, nesse estresse, né? Inclusive, realizamos um debate sobre como fortalecer as unidades básicas de saúde no município, os centros de saúde, e o diagnóstico é que precisa contratar emergencialmente. Então, eu queria, se o senhor puder comentar isso, talvez isso seja mais da Secretaria de Saúde, né, em função aí das responsabilidades, mas a sua opinião em relação a isso, tá certo? Porque a gente percebe que se houver um trabalho de fortalecimento efetivo, né, do centro de saúde, nós pode evitar esta aglomeração nos pronto-socorros. E por que a população acaba dizendo justamente a frase que o senhor mencionou? Olha, eu me sinto mais seguro vir aqui porque eu passo pelo médico. Porque o centro de saúde nem sempre tem o médico para atender. Mas é fundamental, na minha concepção, como leigo e como usuário da saúde, né, do SUS, que a gente estabeleça esse vínculo com o centro de saúde, porque ali a gente está mais próximo de casa, não é? Tem uma condição ali de estar tratando com aquele médico mais vezes, entende? Por fim, eu queria que o senhor comentasse sobre os exames oftalmológicos, os exames que a gente tem represados. Eu sei que tem uma fila enorme, como é que a rede pretende tratar essa questão? É isso. Vereador Cecílio, é o seguinte, deixo algumas coisinhas, realmente eu não me sinto muito à vontade para falar, porque é pertinente à Secretaria de Saúde. Mas eu tenho procurado trabalhar absolutamente em conjunto com a Secretaria, com o secretário Lair, e o grupo dele, óbvio, né? Por quê? Foi exatamente pelo que você falou. É imperativo que as UBSs funcionem de uma maneira mais dinâmica, no sentido de não deixar tudo se direcionar para as UPAs, que são as pré-hospitalares, e para a hospitalar, Mário Gatti e Ouro Verde. Então, isso preocupa, mas é um redimensionamento, uma reorganização da rede que está sob o domínio da Secretaria de Saúde. E tem alguns projetos, mas eu ficaria mais à vontade se ele explicasse os projetos em termos de RH, de melhorar, tecnologicamente facilitar o acesso do paciente a essas UBSs, a comunicação domiciliar, às vezes, online com o paciente. Então, tem alguns eventos que estão sendo planejados e implementados que eu ficaria mais à vontade se ele falasse, porque é pertinente à pasta dele. Quanto às UTIs pediátricas, UTI pediátrica, eu fiz esse alerta no sentido, não estamos colapsados absolutamente. Nós temos 10 leitos de UTI e no Mário Gatti, dentro do próprio Mário Gatti, eu tenho opção para ampliar mais 4 ou 5 leitos dentro da estrutura pediátrica. Eu tenho RH para isso, então isso está sob domínio.
Ouro Verde, ele perdeu a UTI pediátrica porque nós estamos com UTI adulta Covid. Por quê? Pelo mesmo motivo do ano passado. Como não tinha doente pediátrico, nós utilizamos a área para o doente adulto. Mas no Ouro Verde, anexo ao pronto-socorro, existe uma sala de apoio ao pronto-socorro que nós transformamos em enfermaria pediátrica. Então, isso daí já está sendo usado, eu tenho pediatra lá dentro. Então, nós estamos numa situação confortável, mas a minha obrigação como gestor e da minha equipe é tentar olhar para frente, porque não adianta deixar estourar para correr atrás, a gente tem que tentar prevenir, até sob o risco de fazer um pouco a mais e depois não precisar utilizar. Mas eu tenho que monitorar isso daí. Então, eu acho até importante, acho que foi o vereador anterior que ele tocou sobre as escolas, eu fui voto a favor do fechamento das escolas. Eu sei da importância da escola, eu tenho neto de 10 anos, sei tudo isso. Só que hoje eu acho um risco altíssimo essas crianças voltarem para a escola pelo contato com os colegas. Existe aí, vocês sabem muito melhor que eu, o problema social daquela família que precisa trabalhar, não tem o que fazer com a criança. Eu acho que tudo tem que ser discutido pontualmente. Grosso modo, não é hora de criança ir para a escola agora. A coisa está grande, obriga os pais a saírem de casa para levar para a escola, e isso piora a nossa ideia de restrição de circulação, de aglomeração. Então, isso é uma coisa. Então, a pediatria, a gente está preocupado, mas não é o problema maior agora. No desenrolar da semana, nós vamos ter que acompanhar. Dengue. A dengue, a gente já está desde janeiro, e isso mais uma coisa, da Devisa, a gente participa de reuniões conjuntas semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, tratando de Covid, mas isso está no radar porque nós precisamos vacinar. Estou misturando estação aqui. O que você falou a primeira coisa? A dengue, ela acontece e a gente tenta monitorar, mas o monitoramento, exatamente, eu preciso da sociedade para que ajude. Entende? Então, ela está no nosso radar, mas ainda não é pico, não é preocupante na nossa região. Voltando ao que eu estava falando, que eu misturei estação, que é o seguinte, é o fato das pessoas vacinar H1N1, que isso é um fator importante para ajudar na atual Covid. Então, nós queríamos começar já em março, abril, já fazer a vacinação, porque o sintoma de gripe, de influenza, pode atrapalhar a evolução ou piorar a evolução da Covid. Então, são 2 coisas. Hoje, a Andréia von Zuben, da Devisa, já falou que está programando para abril, se chegar a vacina. No Brasil, não tem a vacina da influenza. Essa é uma preocupação. A dengue, que você citou, teoricamente é período dela. Não está explodindo ainda, mas nós precisamos da colaboração da população também. Entende? Então, uma coisa interliga com a outra, não adianta, não tem vou largar tudo para fazer isso, não tem, é tudo simultâneo. Então, as ações que tem do Centro de Saúde, das UBSs, o que a UBS está fazendo para a Covid hoje, que eu acho absolutamente importante e começou na segunda-feira? Aquelas usinazinhas de oxigênio concentrado, nós temos disponível hoje 200 ou 240. O paciente está na enfermaria Covid, está em fase de alta, a gente consegue antecipar em 1, 2 dias essa alta, desde que se instale essa unidade na casa dele. Então, ele vai completar o tratamento e me libera um leito Covid. Sim. Isso já está sendo feito. Agora, os problemas crônicos das UBS, tudo isso a gente conhece, mas discutir, a gente atuar sobre isso numa pandemia com restrições legais, e vamos no fundo, orçamentárias, é complicado. O ano passado, a impressão que nós temos é que o povo foi sensibilizado pela Covid o ano passado e já foi dessensibilizado, isso daí já se perdeu. O governo, a mesma coisa. Nós tivemos uma quantidade de dinheiro significativa o ano passado. Dia 31 de dezembro já modificaram a lei da pandemia. Nós sofremos restrições importantíssimas. Aditamentos contratuais de 50% caíram para 25%. E alguns deles já estavam sendo usados no 25%, ou seja, nós ficamos sem armas, a não ser compras justificadas, emergenciais, para suprir lacunas. Então, os problemas existem, eu reconheço, são difíceis, estamos tentando cobrir, cobertor curto, sempre alguma coisa vai ficar descoberta, desculpe a comparação, mas é isso que acontece. Exames represados, que foi sua última questão.
Desde março de 2020, Mário Gatti e Ouro Verde estão com os ambulatórios especializados fechados. O que aconteceu? Está represado nas UBS. Nesse meio tempo, foi inaugurado o AMI, que é estadual. Acho que a partir de setembro, salvo engano, ele foi inaugurado. Então, tem uma tratativa da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Estado, porque isso é regulação estadual, para priorizar os atendimentos para pacientes de Campinas. Por quê? Porque o AMI é regional, ele atende pacientes da região. Então, está dando-se um pouco de vazão dentro do AMI para esses quadros. Os quadros que agudizam, a gente leva para a rede e começa a tratar, às vezes, em piores condições do que se eles tivessem sido atendidos lá atrás. Mas é contingência, não tem como fugir disso. E pode apostar, ou podemos apostar, que a demora em liberar a AMI para montar a UTI foi por conta disso, porque ela vai desmobilizar provavelmente um pouco do atendimento de especialidade. Se correr o bicho pega, ficar... Então, tudo isso é uma série de fatores que está levando a complicações importantes, mas estamos tentando correr atrás. Não sei se eu respondi tudo, ficou alguma coisa, posso complementar, fique à vontade para comentar. Tá certo, eu acho que respondeu sim. Vou passar para a vereadora Mariana, presidente. Obrigado, vereador Cecílio, pelos questionamentos. Eu vou agora passar para a vereadora Mariana Conte, para que ela possa fazer as suas perguntas e o presidente, aí já na sequência, pode respondê-las. Bom, boa tarde. Quero cumprimentar o vereador Paulo Haddad, que preside aqui a reunião da Comissão de Saúde, os vereadores Cecílio Santos, vereador Jair, vereador Rodrigo, que teve que se ausentar. Quero cumprimentar também o presidente da Rede Mário Gatti, Dr. Sérgio Bisogni, e todo mundo que está, então, acompanhando essa reunião. Na verdade, eu tenho 3 questões. Eu acho que eu vou tentar resumir tudo em 3 questões para a gente ficar, talvez, um pouco mais curto, porque tem tanta coisa para falar, gente, mas eu vou tentar resumir em 3 questões. A primeira questão é sobre a situação de Campinas no cenário estadual. Porque, assim, uma coisa que nós vimos nessa pandemia é que o vírus não respeita a fronteira política, né? Na verdade, o vírus, ele transpõe todas as fronteiras políticas e a gente está vendo um cenário no Brasil como um todo, né? No Brasil, aí, com vários estados entrando em colapso. E é muito preocupante, dentro desse cenário no Brasil, o estado de São Paulo está, inclusive o secretário de Saúde, falando que não tem mais condições de abrir leito. O último dado que eu vi foi 82% dos leitos do estado de São Paulo ocupados, né? São 32 cidades que já estão em situação de colapso. Ou seja, e a gente está falando do estado mais rico da federação e do estado que tem maior abundância de leitos, maior abundância de hospitais, maior abundância de sistema de saúde. Então, se a gente for pensar numa situação de um agravamento na situação nacional, São Paulo teria que acudir outros estados que estão com uma situação pior. Com o estado de São Paulo também chegando na situação, com a própria grande São Paulo, a capital, que concentra, então, o maior número de leitos, também chegando nessa situação, eu queria um pouco que o senhor fizesse uma análise da situação de Campinas, pensando que Campinas é um polo, né? Quer dizer, Campinas é um polo na região metropolitana de Campinas. Nós temos várias cidades aqui em Campinas, na região, que o número de leitos é ainda menor. Então, também Campinas teria uma responsabilidade com relação a esses pacientes, né? Nós temos uma situação grave também no HC da Unicamp. O HC da Unicamp soltou uma nota, acredito que todos viram, né? Apontando 350%, que o próprio pronto-socorro da Unicamp está operando com 350%, né? Então, quer dizer, já está mais do que superlotado.
Então, eu gostaria que o senhor fizesse um pouco esse panorama da situação de Campinas nesse cenário, porque isso é o pano de fundo para a gente pensar o próprio sistema de saúde aqui de Campinas. E, assim, na verdade, se a gente já tem uma fila de espera, né, quer dizer, o cenário que está se desenhando é que não vai ter muito para onde correr, né? Não vão ter leitos disponíveis em lugar nenhum para onde a gente possa buscar. A segunda pergunta é em relação às novas cepas, né? A gente tem visto aí, né, um relato dos profissionais de saúde que as novas cepas, elas têm se apresentado, claro, isso ainda tem muito que se estuda a se fazer ainda sobre essas variantes, mas tem apresentado serem mais contagiosas, demandarem um agravamento clínico maior, demandarem mais tempo de internação, afetarem pessoas mais jovens, né? E na verdade, a minha pergunta é sobre se isso tem sido identificado na cidade de Campinas, né? Como que você está sendo monitorado via sequenciamento genético. A Araraquara fez esse processo, né? A Araraquara fez um processo de Araraquara que passou por um colapso, né? Chegou a uma situação de lockdown também, fez esse sequenciamento genético, identificou que a P1, a variante P1, já estava predominando na cidade, né? Então, se tem se identificado isso e se está sendo feito esse monitoramento de sequenciamento genético junto com as instituições, as universidades, né, para ver esse monitoramento das novas cepas. A terceira pergunta é sobre a questão dessa relação entre agravamento do sistema de saúde, número de internações, número de contaminação e isolamento. Né? Na verdade, é uma questão quase estatística, né? Na verdade, porque nós estamos tendo o aumento da contaminação. Com o aumento da contaminação, a porcentagem das pessoas que têm uma situação grave, ela aumenta em números absolutos, né? Quer dizer, não que a porcentagem aumente, mas que em números absolutos, como mais pessoas estão sendo contaminadas, mais pessoas passam por situação grave e têm que ser internadas e precisam de um leito de UTI, e nós temos visto o aumento, né, que muita gente tem precisado de leitos de UTI, e a cada dia o número de pessoas que precisam de leito de UTI aumenta, né, o que também é uma identificação do aumento da contaminação. Nesse sentido, por isso que nós temos eu tenho insistido isso já há algum tempo, olha, faz muito tempo, e os vereadores estão aqui de prova, porque eu tenho insistido bastante nisso, de que não basta, que abrir leito é importante, é fundamental, mas que não basta abrir leito, porque sem reduzir a contaminação, você não tem abertura de leito que chegue. A minha pergunta dentro da estratégia que está sendo adotada, qual é o cenário, qual o nível de isolamento necessário para que a gente tenha, na cidade de Campinas, a diminuição da contaminação que implique a redução da curva de pessoas que precisam de Covid, de leitos de UTI, porque me parece que essa estratégia, né, quer dizer, a gente precisa reduzir o número de pessoas que, não apenas abrir leito, mas reduzir o número de pessoas que precisam de leito, e para isso você precisa reduzir a curva de contaminação, então você precisa ampliar o isolamento, né? Enquanto não vem a vacina, porque afinal, né, a vacina é a grande questão aí. Até amanhã vamos votar, né, tem um projeto para compra de vacinas. Eu apresentei um projeto autorizando a Campinas comprar vacina o ano passado, na legislatura passada, porque para mim era evidente que o governo federal, que o governo Bolsonaro não queria, ele não quer, porque ele é o garoto propaganda do movimento antivacina, gente. O nosso presidente é o garoto propaganda do movimento antivacina. Mas sem entrar nessa polêmica, né? Enquanto não tem a vacina, nós precisamos controlar a situação. Então, a minha pergunta é muito objetiva. Qual a taxa de isolamento dentro da estratégia necessária para qual a taxa de isolamento necessária para reduzir a contaminação e quais são as medidas que podem ser tomadas, enfim, para que a gente chegue nessa taxa de isolamento, porque é um número, é estatístico, né, quantitativo. Então, são essas três perguntas.
Posso começar por essa última aí? Que, na verdade, é uma estratégia digamos assim, de Estado, né? Que deveria ser tomado em conjunto. Quando você discute, você faz uma coisa em Campinas. Outro dia eu fiquei impressionado que tem uma cidade vizinha que o prefeito falou, não, eu não quero fazer isso daqui. Quer dizer, ele quebra todo um esquema que você está tentando fazer em conjunto. O afastamento, veja bem, vereadora Mariana, é o seguinte, usou máscara, lavou a mão, evitou aglomeração, já está meio caminho andado. É suficiente? Não. Tem que ter mais restrição um pouco. O quanto dessa restrição? O problema não é quanto o governo impõe ou pede, é quanto a população executa. Não adianta eu estar na fase vermelha, a cor que queira dar, se 10, 15, 20% da população só executa, os outros 70, 60% não. Então, na verdade, nós não estamos em fase vermelha. Você sai na rua, a circulação continua igual. Hoje, na live que nós fizemos, um número que eu não sabia, fiquei sabendo hoje, em uma semana tiveram 900 ações da polícia para acabar com festa clandestina em Campinas. Quer dizer, que grau de que a gente precisa de afastamento? Óbvio, em Araraquara, o prefeito Edinho, ele fez um lockdown numa cidade que, acredito eu, na melhor fase, teve 55% de adesão. Se você se reportar a 2020... 55 era o normal que tinha na primeira fase, março, abril, maio no Brasil. Aí precisa chegar em 60, nunca chegava, vinha para 50, é preocupante. Hoje o lockdown não chega a 60. Então, é muito complicado para o gestor, você pode pedir, se a população não fizer, você tem que trabalhar com o que tem. Então, o que precisa? Você anda, máscara, você acha na rua quem não está, mas de monte. A senhora sabe disso, nós todos circulamos. Então, as coisas básicas não estão sendo feitas. Precisaria da fase vermelha ou roxa, sei lá, a cor que queriam dar hoje em São Paulo, não sei bem. Se ninguém cumprir, não adianta. Então, o que acontece? A gente sabe que, como a senhora disse, vai chegar num limite, espero que não chegue, sinceramente, espero que a vacina chegue antes, vacinando a população acima de 90 anos, que é uma amostragem pequena, nessa população já diminuiu 70% a internação em Campinas. Esse número vai ser passado durante o final de semana. Então, isso eu preciso da vacina. E cadê a vacina? Eu não vou entrar no mérito político, que concordo em número, gênero e número e grau que a senhora disse. Não dá, quer dizer, o pessoal, ele não só não compra, como ele não estava deixando comprar. Agora parece que está se fazendo um movimento para comprar uma vacina que não tem no mercado. É uma loucura isso daí. Quer dizer, então, eu não sei, sincero, não tem essa curva de afastamento, a gente sabe, isso é estatístico. A Devisa, a Andrea von Zuben, que é especialista nisso, infectologista, ela sabe a curva, exato, só que a gente consegue que se cumpra isso. Eu até agora não vi. Então, é um problema que nós temos. Pois não, pode interromper, a gente... achei que você queria fazer um comentário sobre isso. Pode dar o som, pode liberar, acho que é o som dela. Na verdade, acredito que tem uma questão que é uma questão de informação, do clima, porque acho que a questão é um clima que se passa da gravidade, tem isso, né? Então, quer dizer, as pessoas levarem a sério o que está acontecendo, queiramos ou não, as pessoas, assim, depois de 2020, meio que deu uma relaxada. Mas tem uma questão que são as condições concretas e objetivas das pessoas realizarem. Lembremos que até ontem, né, a decisão judicial que obrigou o governador do estado a evitar as aulas presenciais saiu ontem, né? Quer dizer, a gente tem uma situação de ônibus lotado, a gente tem pessoas que estão indo para a rua porque precisam trabalhar, né? Então, assim, penso que essa questão da informação é super importante, convencer as pessoas a fazer isolamento, mas pensando também, minha pergunta é essa porcentagem, e quais são as estratégias, né? Eu imagino que isso até extrapole o âmbito do senhor, porque o senhor, né? Mas digamos assim, quais medidas estratégicas concretas para a gente atingir essa curva para diminuir? Exato. Né? Veja o que é possível. Mas eu que a gente tem? Concordo com o senhor sobre a questão de que está interligado, cidade que anuncia que não vai cumprir, né? Como assim? Você tem uma lei e a cidade resolve não cumprir. Assim, a gente então, assim, por exemplo, nós sabemos que o ônibus ou transporte público, apesar de estatisticamente não ser tão significativo, mas ele tem uma importância grande.
A gente tenta influenciar, obviamente não está sob meu espectro de conduta, mas na verdade o que acontece? O transporte público tem que ser um pouco ampliado. À medida que você restringe, teoricamente, quem precisa obrigatoriamente, o pessoal da saúde que tem que trabalhar em qualquer situação, tem que usar ônibus, se tiver menor circulação, isso vai de uma maneira ou de outra auxiliá-los, a gente sabe disso. Então, isso daí é uma estratégia. A segunda estratégia, convencer as pessoas do contato familiar, o cuidado do jovem. Quando a gente discute como nos comunicar com os jovens, a gente sabe que o jovem ele é rebelde por natureza, todos nós fomos, não vamos ser. A senhora ainda está nessa fase de juventude, a gente já está não. Mas ele tem um grau de rebeldia aos 18, 19 anos, acidentes de moto, acidentes de carro, todo mundo sabe que isso é fatal, e isso ocorre todo dia. Corrida de automóvel, se colocar em risco em situações extremas. O jovem é assim, então é difícil essa comunicação, talvez sabendo que ele transmitiu para o pai e para o avô, impressione um pouco, mas só quem for diretamente afetado, o grupo dele, talvez não dê nem muita bola para isso. Então, são difíceis de você, e problemas, bom, sem entrar em política também, que não cabe a mim agora discutir isso aqui, como presidente da rede Mário Gatti. Problema social no Brasil não é de hoje que nós temos gravíssimos. Isso daqui só veio escancarar tudo que nós temos de desvios sociais. Então, a gente tem que trabalhar nesse quadro, não tem como fugir disso. Então, o percentual é esse, é conseguir o máximo de adesão para conseguir o mínimo de transmissão. Agora, eu queria falar só uma coisinha sobre isso. E vou entrar na outra questão que a senhora perguntou. Nós estamos tentando, junto ao Adolfo Lutz, fazer todo esse diagnóstico de que variante, que mutação do vírus é. Fazem 3 semanas, nós mandamos algumas amostras sem resposta. Diariamente, a Devisa entra em contato com o Adolfo Lutz, a resposta falou, eu estou sobrecarregado, eu não consigo processar isso. O que aconteceu? Essa semana, a Unicamp parece que se qualificou, nós tivemos, o secretário Lair teve uma conversa ontem, hoje, que vamos começar a direcionar para a Unicamp para nos auxiliar aqui em Campinas. Mas eu, como médico, clinicamente, eu sei que ela está circulando. Por quê? Porque piorou o quadro. No começo de janeiro, nós falávamos assim, olha, está tendo quadro, vai para a UTI. Antigamente ficava 30 dias, agora fica 10, a gente cicla mais rapidamente o leito, eu utilizo melhor os leitos de UTI e enfermaria. Nas últimas 2 semanas, média de 20 a 25 dias de UTI por paciente, sendo que quase 40% jovens que eu digo assim, abaixo de 60 e abaixo de 50 anos. Então, o perfil, a clínica nos permite falar que já está a variante aqui de uma gravidade mais intensa. E isso nos preocupa. Mas o senhor pode provar, mas também eu acho que na prática a prova é mais para trabalho acadêmico, para fazermos pesquisa, porque o tratamento não tem nenhum diferencial. Você despende mais pessoal, mais equipamento, mais insumos para tratar a doença de uma mesma maneira, doenças mais graves. Então, o que está circulando aqui, ninguém tem dúvida. Agora, quando nós vamos conseguir identificar e falar em números, nós dependemos do... E também sem entrar em política, mas aproveitando o ensejo. Também eu não suporto não falar disso daqui. Se aplica em ciência nesse país? Então, você precisa... Campinas tem a Unicamp, São Paulo tem a USP e a Unifesp. Fora daqui temos o quê? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, com todo respeito aos estados. É onde se faz ciência no Brasil. E aqui está com problema. Então, esse daí também é uma coisa crônica, talvez, não sei se programado ou não, mas é um problema. E nós temos que conviver com isso. Os doentes estão aí. Então, nós temos o quê? Que tratar os doentes que chegam para a gente. O que a gente consegue? Abrir leito, enquanto temos espaço físico e RH para tocar isso daí. Espero que não cheguemos no nível de colapsar, não ter o que fazer. Por enquanto, não estamos nisso, mas eu estou preocupado, confesso para vocês. E a primeira pergunta, falar do Estado. É muito complicado. Olhando o Brasil como um todo, é altamente heterogêneo esse país aqui. O Estado de São Paulo, não vou chutar de cabeça, mas deve ter pelo menos 25% a 30% da população do país.
Estou chutando, deve ser, não tenho o número exato na cabeça. É o que mais produz riqueza nesse país aqui. Então, ele tem a maior rede hospitalar. E quando fala, São Paulo teve o maior número de Covid, lógico, nós temos a maior população diagnosticada, porque tem esse fator ainda no país. O que deve estar tendo gente com Covid assintomática, leve ou grave, sem diagnóstico, é uma festa, né? Deve ter um número absurdo. Mas no estado de São Paulo, até o final do ano, e vou repetir o que eu falei agora há pouco, nós tínhamos o governo federal mandando dinheiro, o estadual mandando dinheiro, o município despendendo dinheiro. Então, nós tivemos um aporte, acabou. O Estado, hoje, o doutor Laíro, o secretário de Saúde, estava enumerando a quantidade de dinheiro que chegou aqui. Um pouco, agora, sob muita pressão do Estado. Da federação, ontem eu tive que fazer, vou confessar para vocês, porque aqui é jogo aberto mesmo, não tenho que esconder, nem preciso. Eu tive que transformar todos os leitos que não eram Covid, que eu estava pondo em leito Covid, desabilitá-los, colocar como Covid para poder receber por leito. Quando a pandemia acabar, eu vou ter que habilitá-los todos de novo, sabendo que eu gasto não sei quantos meses para conseguir isso, para começar a receber outra vez. Então, é uma situação de guerra. Se eu não fizer essa manobra, eu não recebo, por exemplo, saiu a Covid hoje, entrou outro daqui 2 horas, eu não recebo o dia inteiro por isso. É uma coisa maluca. Então, o Estado de São Paulo está tendo que acudir o Estado inteiro. Mais uma vez, teve região do Estado que usou e abusou pós-pandemia, teve a epidemia e todo mundo corre para cobrir a encrenca feita. Em Campinas, para vocês terem uma ideia, semana daqui 15 dias, eu abrindo os outros 20 leitos que eu estou me programando no Mário Gatti, além de tudo que tem aqui, de UTI. Mais os leitos de enfermaria, eu vou ter mais leitos do que no auge da pandemia de 2020 pelo Sistema Municipal de Saúde. O Estado tinha 94 leitos, eles estão com 30 hoje, o Estado de São Paulo. Se ele abrir mais 20, como prometido na AME, nós vamos para 50. Assim mesmo, ele está com um pouco mais da metade do que nós tínhamos hoje. Então, isso pesa. É uma loucura, porque isso faz uma falta terrível para nós. E se o Estado bancar isso, é uma maneira indireta de mandar dinheiro. Quer dizer, ele está cuidando desse custo, para mim não tem o menor problema, está atendendo o munícipe. Em torno de 19%, 18% dos leitos ocupados em Campinas são de pacientes fora de Campinas. Eu preciso do Estado para isso, para acudir esses doentes, de me liberar os leitos para o munícipe de Campinas. Vamos entrar na discussão do SUS. O SUS é universal, eu sou obrigado a atender todo mundo, eu concordo. Mas é complicado. Ontem eu recebi uma ação judicial, eu na Secretaria de Saúde, mas chegou primeiro em minhas mãos. O senhor tem que internar um doente de Valinhos em Campinas. Algum juiz conseguiu emitir uma ordem dessa no sentido, tá bom, eu estou internando todo mundo, o que eu posso fazer? Quer dizer que você tem poder para ter advogado, pegar uma liminar para fazer isso? Eu acho que eu estou furando fila. Eu acho que não é justo. Então, essas angústias a gente tem e tem que administrar. O que nós fizemos? Toda demanda judicial vai para a Secretaria de Justiça, ele aciona a Secretaria da Regulação da Secretaria de Estado e tenta se realocar esse doente em algum lugar. Isso vai acontecendo tudo junto, é um troço muito dinâmico. Então, nosso relacionamento com o Estado ficou crítico. Eu vejo o secretário aí se degladiando, apesar de termos um relacionamento até profissional, que são amigos nossos. Eu, tanto tempo na medicina, o cara do Estado, da Federação cada vez menos, mas o pessoal daqui de São Paulo, a gente tem todo mundo angustiado. Ele fala, não é que eu não queira abrir. Eu falo, tá, mas eu preciso que você abra. Você tem que ajudar. E vira esse embate político que tem limite. O que a gente pode fazer? Posso responder pelo município. Eu não, né? Eu participo do esquema municipal. Então, é difícil, não é fácil. Eu não sei se eu respondi, se eu me entusiasmo um pouco. Daqui a pouco eu já estou falando um pouco acima do tom com quem de direito. Mas está totalmente desestruturada a saúde no país. É isso que mais nos angustia. Não tem uma organização única, direcionada. Ontem, falando numa rádio aqui de Campinas, falei, ou trabalhamos todos juntos
independente de credo, de ideologia, do que quer que seja, se cada um correr para um lado, não vai ser a pior das situações. E é mais ou menos o que já está acontecendo. Vereadora, não sei se eu me entusiasmei e não respondi algumas questões, podem falar, não tem problema nenhum. Não. Acho que a Mariana ficou satisfeita com as respostas do colega, do amigo. Abre o microfone para ela, quer falar mais um pouco? Não faça isso. Ela fala, se deixar, ela fala. A casa é sua, eu respeito a regra. Não, a gente pode abrir sim, viu, Mariana? Pode ficar tranquilo. Nós temos aí um horário a ser cumprido, mas estamos dentro do horário. A Mariana é uma vereadora que tem qualidade, tem conteúdo, faz aí um trabalho brilhante na Câmara Municipal, tem alguns questionamentos, enfim, né, que são pertinentes. Eu acho que o senhor respondeu de forma bem objetiva, e não tem como, né, nós, profissionais da área de saúde, não nos fragilizarmos, não nos emocionarmos, não termos aí um entendimento diferente, né, com a dor do próximo. Então, muitas vezes, nós nos exaltamos nas nossas colocações, isso é pertinente. Quem lida com o público, a Mariana lida com o público, o Cecílio lida, o vereador Jair também, então a gente sabe, né, das dificuldades. O presidente, o senhor falou da juventude da Mariana, eu, vereador Cecílio, vereador Jair, nós ficamos aí apreensivos. Não, eu estou no extremo, ela está no outro e vocês todos na intermédia. Mas meus cabelos brancos, eles são pintados, eu pinto de branco. O tempo foi sim combina de pintar, eu e o vereador Jair. Vereador Jair, o companheiro, o colega, tem algum questionamento para o nosso presidente? Não. Está sem som. Abre o microfone dele, por favor. Jair, abre o seu microfone aí. Está fechado o seu microfone, Jair. Não tem questionamento? Tem. Então, tá bom. Se quiser, nós vamos deixar em aberto. Eu vou fazer alguns questionamentos, se bem que alguns já fui contemplado com as perguntas da Mariana e também contemplado com as perguntas do amigo e vereador Cecílio, no que diz respeito à influenza e Covid. Nós tivemos aí uma realidade o ano passado, felizmente, nós não tivemos aí um incremento dos casos de influenza, haja vista que nós não tivemos aí aglomerações, enfim, nós conseguimos passar, né, e já tivemos embates difíceis, né, com déficit de UTIs, pediátricos, enfim, passamos por situações bem críticas quando do enfrentamento do influenza. Mas o senhor já falou que nós teremos aí, provavelmente em abril, a vacinação, se tivermos a vacina. Isso, então, deixar essa colocação. Governo federal, nós tivemos aí um entendimento com o presidente da Câmara, que talvez nós tenhamos que nos deslocar até Brasília para tentar trazer recurso da federação. Quanto ao governo do estado, ele já sinalizou com um aporte de leitos. Meu questionamento, esse aporte que Campinas está disponibilizando e aquilo que virá do governo do estado ou já está sendo disponibilizado, será suficiente ou o cenário ele pode se tornar mais crítico e nós tenhamos aí a necessidade de ser correr, né, atrás de mais leitos, enfim, ter um enfrentamento diferente do que nós estamos tendo nesse momento. Quanto à vacina, teremos aí na manhã da quinta-feira, ou seja, amanhã pela manhã, votando um projeto que está liberando, está autorizando o município na compra de vacinas. Eu sei que nós temos aí poucas vacinas que são disponibilizadas, né, para serem adquiridas, ou seja, o mercado está deficitário em vacinas. E quanto a esse, muitas vezes existe aí todo
né, uma fala contra a vacina, haja visto o sarampo que voltou e voltou com tudo. Nós tivemos aí, existem algumas correntes contrárias, mas nós não temos outra solução, né, outro remédio que não a vacinação da nossa população, né? Caímos naquela que o melhor remédio ainda é a prevenção. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse enfrentamento com a vacina. Nós estamos vacinando agora de 74 a 76 anos, isso vai cair, né? Eu acho que muito os casos graves, isso vai dar talvez a possibilidade de o município respirar um pouquinho mais em termos de internações que requeram um cuidado especial. Então, ficam aqui esses questionamentos para que o senhor possa, de uma forma muito objetiva, como sempre fez, estar trazendo essas informações para a população. Veja bem, a expectativa nossa é que, vacinando a população de maior risco, até então conhecida, que era de 60 anos para cima, ou 65 para cima, a gente vai conseguir diminuir significativamente a internação. Isso é um ponto claro. Uma coisa precisa ser dita. Pessoas nessa faixa de idade, principalmente acima dos 77 anos ou 75 anos, vão ser bem amplo. Vai para uma UTI, o grau de letalidade é altíssimo. Então, somente evitando-se que o maior número de pessoas entre numa UTI, a gente vai conseguir algum resultado prático contra mortes pela Covid. Isso é o posto. Me preocupou uma coisa de um índice que eu vi. A faixa de 77 a 85 anos, metade se vacinou, metade não me perguntem por quê, em Campinas. É preocupante isso. Ontem eu inquiri, falei, mas como assim? Eu estou achando que é preocupante. Vamos rever esses dados? Vamos, mas me preocupou. Porque para mim tinha tido mais de 80%. Isso tem peso em cima desse apoio de leito, tudo. Agora, 77 para 75, hoje e amanhã. Quanto mais pessoas se vacinarem, nós estamos mais protegidos. O povo precisa entender isso. Por que isso aconteceu? Falta de comunicação? Acho que não é. Comunicação é talvez não ideal? Pode ser. Mas isso me preocupa. E eu estou falando um dado que é um dado da Devisa. É um dado que eu acho que a gente tem que observar. Agora, se eu conseguir vacinar a partir de 65 anos, eu vou proteger uma parcela significativa da população de letalidade, de coisa grave, que consome o sistema de saúde. Como médico, o que eu sou obrigado a falar agora? Se o perfil está mudando, a minha preocupação não é só vacinar de 65, eu tenho que encurtar isso. Eu tenho que partir para os 50 anos. E isso eu preciso do quê? Preciso de vacina. É essa que é a angústia da gente. Está mudando um pouco o perfil. Se hoje eu tenho uma parcela acima de 40, 50 anos, eu vou ter que proteger esse pessoal também. Tudo isso faz parte do leite. É o que eu estou falando. Nós estamos correndo um pouquinho na frente, estamos conseguindo. Até quando? Ninguém sabe como, nunca ninguém esperou que depois de um ano estivesse nessa situação. E eu reputo a situação de hoje pior do que do ano passado, sinceramente. E isso, você vai falar, como é que vocês preveem isso? Como é que você faz um planejamento sobre o desconhecido? É muito complicado isso. Se é uma coisa que você sabe, por exemplo, dengue, depois de tantos anos, a gente mais ou menos sabe o comportamento dessas curvas. O que tem que fazer, o que pode fazer, o que minimiza. H1N1, que é a influenza, é a mesma coisa. A gente já sabe que a vacina funciona. Tudo isso é saúde pública, isso. Agora, sobre o desconhecido, é muito complicado você fazer planejamentos. Você sabe, nós fomos lá conversar, tentar... Vocês foram a São Paulo, vão a Brasília, foram a Brasília, para tentar obter recurso. É o que a gente pode fazer. É um apoio, é tentar ajudar. Por quê? Porque eu não sei quantos leitos eu vou precisar daqui a um mês. Eu estou me preparando para X leitos. É o que eu falei para a vereadora Mariana. Se eles sobrarem, ótimo. Eu vou ter tido uma despesa que eu vou desfazer. Todas essas contratações emergenciais são por 90 dias. Algumas já foram ampliadas para mais 90. Então, eu faço
períodos curtos para saber como é que é a evolução, até porque dinheiro público é finito. Então, agora, como é que vai ser em maio aqui? Sinceramente, eu espero que tenha vacina e seja queda em curva descendente da doença. Mas nós temos que trabalhar com todos os planejamentos, A, B e C. Agora, é dia a dia. Então, não sei se eu respondi, presidente Paulo, a questão em si, mas é um problema complicado. Então, mais uma vez, se a população não aceitar que nós estamos num quadro gravíssimo de saúde pública e colaborar, e eu sei todos os problemas dessa aceitação, eu não vou também entrar nesse detalhe, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa que a gente não quer, né? Espero que não aconteça, sinceramente, pessoalmente, pela minha família e por todo mundo. Não sei se eu respondi ou ficou faltando alguma coisa. Não, presidente, o senhor respondeu. Só complementando aí, né, o que o senhor já disse, e alguns vereadores, às vezes, eles insistem em algumas colocações, por exemplo, isolamento, lockdown, que não existe comprovação científica. Então, a gente tem que reforçar que quando essa ferramenta ela é respeitada, quando a população que nos assiste agora pela TV Câmara, a gente sabe das dificuldades, né? As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que colocar comida nas suas casas, mais do que isso é preservar a vida. Então, quando essas ferramentas elas são seguidas à risca, e isso é comprovado cientificamente, né? O índice de contaminação ele cai drasticamente. Então, as pessoas acometidas o número de pessoas é muito menor. Então, falar que o lockdown ou que talvez aí uma fase vermelha, uma fase amarela, né, uma situação de não aglomeração não diminui os casos, isso é concorrer com a ciência, né? Falar é deixar a ciência de lado, né? Como alguns fazem, são péssimos exemplos para a gente. Então, continua aquela deixa de não aglomeração, uso de máscara, lavar as mãos, enfim, né? Seguir todos esses protocolos de saúde. Eu vou abrir de novo para a vereadora Mariana, que ela pediu para fazer mais uma colocação, em seguida eu abro para o Cecílio. Estou atento, vereador. E a gente ainda tem um tempinho para finalizar, mas aí eu pediria só a compreensão dos senhores e das senhoras, da senhora vereadora, que aí a gente finaliza, tá bom? Esse bloco, eu tenho certeza que o nosso presidente se colocará à disposição dessa comissão para que outras situações como essa possam ser vivenciadas, o que ele possa vir aqui, sempre que convidado, prestar aí alguns esclarecimentos e estar ouvindo, né, nós vereadores, e estar participando de um debate tão importante como esse. Vereador Paulo Haddad, eu agradeço a possibilidade, prometo que eu vou ser muito rápida, porque assim, eu sei que eu tenho muita vontade de conversar sobre as coisas, porque tem tanto assunto que a gente precisaria debater e discutir, e aí minha questão não é nem uma pergunta, é um comentário que eu sei que até não está na esfera do doutor Sérgio, mas assim, pensando que nós estamos chegando numa situação gravíssima, jamais vivenciada pelo nosso país, com um colapso simultâneo das redes de saúde de várias cidades, de vários estados diferentes, a disseminação de cepas, e teve um estudo do Imperial College britânico mostrando que sem redução do contágio e mesmo com a vacinação, o Brasil pode se tornar um grande laboratório de formação de novas cepas, e isso coloca uma situação gravíssima. Nesse cenário, eu queria concordar com o doutor Sérgio, acho que os governos têm que fazer bastante coisa, nós temos proposto políticas de aumentar o isolamento social, renda básica, temos que feito, e acho que o município e o estado precisa fazer a sua parte, eu tenho, né, batalhado por isso, feito nós temos feito uma série de propostas e dialogado sobre isso, mas eu concordo que falta um governo, a verdade é isso, falta governo, né? Falta governo federal.
E isso nós não temos governo federal no combate à pandemia, nós temos um governo federal que boicota a pandemia, o combate à pandemia, né, que atua a favor do vírus. E aí, nesse cenário, qual que é a saída que nós temos diante desse momento que a gente está chegando nesse colapso? E eu digo isso com a tranquilidade de quem foi oposição a esse governo antes dele ser eleito, né? Eu participei do Ele Não, no movimento Ele Não, antes desse governo chegar lá. Mas como é que a gente faz nesse cenário? Ou a gente tem um impeachment, ou nós vamos ter que criar uma estrutura paralela, que é montar um grande consórcio dos governos estaduais e das prefeituras que toparem entrar num consórcio desse, não apenas para adquirir a vacina, mas também para adquirir a vacina, porque não vejo que vai chegar a vacina se isso não for feito, mas para fazer gestão de política de saúde. Não vejo outra possibilidade, porque com o colapso que a gente está perto de chegar, a gente vamos ter que ter alguma estratégia para administrar essa situação. Então, deixo aqui quase que um desabafo, porque não vejo, eu acho que o caminho está levando a gente a uma situação que não tem muita saída. E eu prometo que eu encerro por aqui. Não, tudo bem. Vereador, deixa eu fazer um comentário seguinte. Eu sou um técnico, óbvio, tenho experiência em gestão médica, clínica, enfim. E o que compete ao município? Agora vamos falar da gente aqui. É fazer o que nós estamos fazendo, o esforço possível. Tanto eu quanto o secretário de Saúde, o Léo Zambon, estamos junto com o prefeito que é médico, preocupadíssimo também. Essa parte da vacinação ele já autorizou para entrar, ele já se colocou no consórcio de prefeitos. Antes da live de hoje, dessa reunião que nós estamos tendo online, ele teve uma reunião online também com todos os prefeitos da região. Todos estão preocupadíssimos com tudo e é uma cadeia de transmissão. A gente tem que fazer a nossa parte, o governo do estado a dele e a federação a dele. Se alguém falha, obviamente vai afetar todo mundo. Mas qual o poder que a gente tem de fazer, sei lá, Brasília, vou falar genericamente, participar disso? Não sei, eu não sei. A gente tem que fazer a parte nossa aqui em Campinas, o que for possível. Nós estamos tentando correr atrás do prejuízo, nos antecipando, não deixar colapsar, não deixar ninguém morrer antes de entrar no hospital. Eu preciso deixar claro para todo mundo, vou aproveitar a oportunidade, presidente Paulo, que talvez eu não tenha comentado isso. Quando a gente fala em fila em Campinas de espera, são doentes hospitalizados, atendidos, assistidos, que estão esperando ir para o lugar ideal. Ou seja, eu tenho doente entubado em leito de apoio ventilatório, que ele está com respirador, com monitor, está com todo mundo, mas não é uma UTI. O ideal é que ele vá para uma UTI. Então, quando eu falo que eu tenho fila de espera, são esses casos. Eu não posso imaginar, e faz parte da minha cabeça de médico, que eu vá me defrontar com um cara que chegue na rua e não tenha o que fazer com ele. Aí é o caos total. Então, nós estamos tentando construir, criar, ampliar, e ainda nós temos espaços restritos, mas precisamos, mais uma vez, contar com o Estado, com a Federação. Então, todo ente político, e cabe à Câmara dos Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, pressionarem todas as instâncias para que participem disso. E pressão é pressão, vocês sabem muito melhor que eu disso. A nós, cabe, os gestores, a fazer o que for possível na estrutura que está disposta para a gente, mas sempre lutar para prever um pouco o futuro, não deixar a coisa acontecer sem que a gente saiba que isso pode ocorrer. Também não sei se eu respondi, também foi um pouquinho de desabafo, mas tudo bem. Não, secretário, o senhor foi bem pragmático nessa colocação. E assim, é importante a colocação de fila de espera, porque às vezes a população menos informada, ela acha que a pessoa está na porta do hospital esperando para ser atendido ou que não foi recebido, mas não, está num leito de retaguarda esperando, né, apenas vaga no local mais adequado para que ela seja atendida na plenitude, né, das necessidades que o caso exige. Eu vou passar agora para o vereador Cecílio Santos,
Parece que ele tem mais um questionamento e aí a gente parte para as considerações finais. Obrigado, presidente Paulo Haddad. Rápido o comentário também. Doutor Sérgio, nós recebemos aqui... Bom, antes de eu fazer a pergunta do doutor Sérgio, queria fazer um comentário aqui da nossa comissão, viu, vereador Paulo Haddad. Requerer que o senhor encaminhe para que se organize uma comissão, como foi feito para ir em São Paulo, junto ao governo do Estado, que se faça a comissão de representação da Casa para ir a Brasília. Nós temos contato com os deputados em Brasília, né, tanto eu quanto o senhor, a própria vereadora Mariana, o vereador Ailson, tenho certeza. Vamos fazer contato com os deputados federais e vamos a Brasília conversar com o Ministério da Saúde, que também é importante essa pressão, né, da Casa Legislativa, no sentido de que envie recursos suficientes e necessários para o combate à Covid e para que o Sistema Único de Saúde possa trabalhar com tranquilidade no nosso município. Eu acho que é importante a gente sair daqui com esta definição, tá ok? Doutor Sérgio, desculpe. Doutor Sérgio, nós recebemos uma denúncia em relação ao Hospital Ouro Verde, mas eu não sei se o senhor tem já o conhecimento, nós temos um ofício e encaminhamos a rede endereçado ao senhor, sobre a questão de problemas na alimentação, na confecção de alimentação, na higiene. Eu não sei se chegou esse ofício ao senhor, se não, o senhor não chegou ainda, se o senhor não tiver conhecimento, a gente aguarda aí a resposta oficial, mas queria comentar isso aqui com o senhor, e nós recebemos essa denúncia e encaminhamos por ofício aí a sua pessoa, como presidente da rede Mário Gatti. Não, eu queria comentar alguma coisa sobre isso. Desculpe, tem mais alguma coisa? Posso fazer um comentário sobre isso? É isso. Obrigado. Seguinte, recebemos isso daí, fomos averiguar. Hoje, a rede Mário Gatti tem uma cozinha centralizada no Ouro Verde. Essa cozinha disponibiliza alimentos para as UPAs, para o Hospital Mário Gatti, para o SAMU, e ela faz a alimentação de acordo com o esquema das nossas nutricionistas, tanto do Mário Gatti quanto do Ouro Verde, para os doentes hospitalizados. E apareceu, se não me engano, algum inseto, alguma coisa, dentro de uma estrutura, de um saquinho de pão que estava lacrado. Ou seja, nós disponibilizamos a cozinha para exame, para avaliar o grau, se tem, tá? E normalmente, aparentemente, isso daí está dentro do rigor de higiene. Então, não tem sido, nós diminuímos brutalmente a quantidade de desvio de alimentação, de má qualidade de alimentação, padronizando essa cozinha. Nós estabelecemos uma quantidade dentro de regras nutricionais. Então, veja bem, eu comecei minha gestão em janeiro, mas comparando, eu trabalhei 36 anos no Mário Gatti. Eu lembro a história, eu meio que acompanho a história do Mário Gatti, eu sei o que ele foi, o que ele é, e se Deus quiser, o que ele poderá ser, que é o meu sonho de poder influenciar em alguma coisa nisso. Mas, realmente, foi pontual, nós não temos tido problema, nós diminuímos violentamente a quantidade de desvios de alimento, que era um absurdo, a quantidade de má qualidade de chegar a comida até azedada ao leito com isso daí. Hoje tem um controle bastante bom de qualidade e disponibilizo, mais uma vez, a obrigação do gestor é estar em contato, oferecer informação para o público. O público são vocês, representando o público. Visita, precisamos fazer uma comissão, vai visitar a cozinha do Ouro Verde. Pô, normal, vamos lá. Eu acho que é importante a gente ter informação do que está acontecendo. Pontualmente aconteceu um problema, aconteceu. Como aconteceu, eu não sei te falar. No inquérito lá que nós fizemos, não me pareceu que ninguém colocou nada dentro, porque estava lacrado o saquinho, e apareceu, na verdade, falar o português, Carol, tinha um grilo que não é um inseto de má higiene dentro do saquinho de pão. Não sei te falar. Mas fora disso, realmente, eu como gestor, eu te garanto que a qualidade é bastante boa para o padrão hospitalar brasileiro. É isso que eu posso te garantir. Mas estou aberto, quer dizer, a hora que aparecer, eu sempre investigo, não tenho medo nenhum, até porque se a empresa começar a não prestar serviço bom, troca essa empresa. Essa vantagem a gente tem. Alguma coisa mais, Paulo? Não, presidente, só fazer as últimas considerações. Na nossa conversa com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli, nós apontamos
né, como o senhor bem disse, que Campinas, ela atende, né, todo o entorno. Então, sem medo de errar, eu acredito que nós temos hoje na nossa rede municipal mais de 20% de população atendida que não é de Campinas. Alguns se utilizam de endereços que são, né, de parentes daqui da cidade. Então, eu acredito que esse número de 18, 19 seja até maior, chegando a 25% a 30%. Então, por isso, a cobrança, né, da Câmara de Campinas para que venha um aporte de recursos para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Quanto à sugestão do vereador Cecílio, tenho certeza que conta aí com a anuência da vereadora Mariana e do vereador Jair. É importante que nós que a gente vá até Brasília pressionar o Ministério da Saúde e as autoridades competentes para que nos ajudem aqui também, né? É importante esse aporte financeiro para que Campinas enfrente. E quanto à vacinação, nós temos aí já um consórcio, né, da Frente Nacional dos Prefeitos, as cidades já estão se mobilizando para que elas possam adquirir, capitaneado esse consórcio pelo ex-prefeito de Campinas, o Jonas Donizete. Então, quando o governo federal não se posiciona, cabe a nós, município ou estado, nos posicionarmos. Então, nesse quesito, eu acho que nós estamos tendo esse papel de protagonismo. Então, parabenizar a Câmara Municipal de Campinas, parabenizar a Prefeitura Municipal, na pessoa do seu prefeito, do secretário Lair e do amigo Dr. Sérgio Bisoni, pelo enfrentamento. Eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, né? Mais uma vez, pedir para a população que ela tenha aí todos os cuidados, né, com os protocolos de combate ao Covid, isolamento, uso de máscara, é importantíssimo, né, o uso de máscara e a higiene das mãos, enfim, não aglomerar, não fazer reuniões. Então, fica aqui o apelo à população que está nos assistindo, agradecer a vereadora Mariana, sempre bem pontual nas suas colocações, no enfrentamento daquilo que ela acha que é dever, seja do município, do estado ou da federação, ao amigo também Cecílio Santos, o vereador Jair, um vereador que está chegando a casa agora, mas com muita qualidade, tenho certeza que vai abrilhantar muitos trabalhos da Câmara Municipal, e pedir para o amigo, já agradecendo ao amigo Sérgio, a presença e toda a disponibilidade que teve de horário. Eu sei que está desde cedo nessa luta, nessa correria, já teve aí também uma live, né, com o prefeito, passando as informações e todas as ações da prefeitura. Então, agradeço a disponibilidade e pedir, né, ao amigo que, quando solicitado for, venha prestar aí algumas informações, debater, né, Mariana? Eu acho que o tempo ficou curto quando o debate ele é aberto, ele é produtivo, o tempo fica curto, mas nós estamos aqui com 1h30 de conversa, de informações que eu acho que são extremamente importantes para a população de Campinas. Se alguém quiser fazer as últimas colocações, está aberta a palavra, e aí eu encerro agradecendo já a presença de todos. Quer que eu possa fazer? Alguém vai fazer mais alguma colocação para você? Está com o microfone fechado. Cecílio, peço que seja breve, por favor. Seu microfone está fechado, Cecílio. Eu agradecer, né, a presença do Dr. Sérgio aqui com a gente. Penso que, e parabenizar, né, presidente Paulo, pela condução sua aqui à frente da Comissão de Saúde. Penso que é importante, né, esta abertura, esta forma transparente, com clareza, que o Dr. Sérgio trata essas questões aqui abordadas, que é isso que a gente espera, não é? Na Câmara Municipal, que o gestor esteja aberto para vir nos trazer as informações, explicar à população. Penso que tem razão de ser, né, uma gestão transparente, dá muita segurança a gente e à população. Então, quero agradecer, parabenizar, e dizer que essa questão em relação aos idosos, que não chegou a um patamar adequado de vacinação, se o doutor Sérgio, o presidente Paulo, puder ir em contato com a Devisa, nos informar essas questões, é importante, talvez um relato
para ser apresentado a gente é fundamental, tá bom? Obrigado. Um abraço. Bom, rapidamente também, vou falar, primeiro agradecer a recepção de vocês todos, aí e eu, como gestor, veja bem, eu sou do SUS, um entusiasta do SUS desde a formação do SUS, tenho idade para isso. Então, pré-pandemia, eu já admirava o SUS, parece que o SUS ganha um pouquinho mais de respeito com a pandemia. E como gestor, eu tenho que estar à disposição da população para prestar esclarecimentos. Eu faço parte, eu estou na presidência da rede, mas a instituição continua depois de mim, esteve presente antes de mim. Então, eu estou à disposição para sempre que precisar alguns esclarecimentos. Amanhã pela manhã nós temos uma reunião, a gente chama Sala de Situação da Covid, que nós reunimos Secretaria de Saúde, Rede Mário Gatti, DGDO, imprensa, enfim, todo mundo. E eu vou pedir para que apurar o percentual de vacinados, eu vou pedir para que isso seja divulgado, até porque se realmente confirmar que foi assim embaixo, nós temos que fazer alguma campanha para resgatar esse pessoal que ficou para lá. Então eu me comprometo amanhã cedo a levar na reunião e depois darei um retorno através do presidente Paulo, a gente fala qualquer coisa e estou à disposição para sempre que vocês precisarem aqui. Boa noite a todo mundo e a quem nos ouve também. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, vereador Cecílio Santos, vereador Jair da Farmácia, Mariana, ela tem uma outra reunião, obrigado também pela participação. Agradecer ao pessoal do cerimonial que nos acompanhou aqui na Câmara Municipal, aos profissionais da TV Câmara e também ao público que nos acompanhou pela televisão. Uma boa noite a todos. Quero desejar aí, presidente, que Deus o abençoe muito, assim como aos vereadores, que lhe dê muita saúde, muito discernimento e muita sabedoria na condução dos seus trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. 6h06, portanto, encerrada a reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, em que pudemos ouvir o presidente da Rede Mário Gatti, o Sérgio Bisoni, com todas as explicações em relação aos atendimentos da Covid-19 no nosso município. Faço o convite a você aí de casa, você que está nos acompanhando. Amanhã, quinta-feira, 9h da manhã, reunião extraordinária em que os vereadores aqui do Legislativo irão analisar o projeto de lei que coloca a cidade de Campinas no consórcio de vacinas, tá certo? Então, amanhã, 9h da manhã, aqui na TV Câmara Campinas. Até mais. TV Câmara Campinas.